E Deus dizendo: cante mais alto. Aleluia. 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 Glórias a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Nós iremos fazer a leitura. A palavra de Deus diz da seguinte forma: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Faze isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento. Continue glorificando o nome do Senhor Jesus, porque para isso viemos a este lugar. Eu gostaria de fazer menção de alguns aspectos dessa leitura, para que você possa entender do que nós viemos falar nessa noite. O versículo 25 diz assim: semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Eu não sei se na sua Bíblia está dizendo testamento, mas em alguma está dizendo é a nova aliança. Em outra está dizendo é o novo pacto, não é? Então essa palavra cabe para todas essas outras palavras, tanto para testamento, como para um pacto, como para uma aliança. E eu fiquei hoje durante o dia meditando na palavra de Deus e lembrando de como é importante e o quão é importante a aliança no mundo espiritual, não é? O que é a importância de nós termos um Deus, irmãos, que tem aliança, que Ele faz pactos, que Ele cumpre as suas palavras. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. E em Hebreus capítulo 12, no versículo 24, a palavra de Deus diz assim: e Jesus, o mediador de um novo pacto. E Jesus, o mediador de um novo pacto. Ou seja, Jesus viria para fazer seria um mediador, aquele que iria estar entre os dois pactos. O antigo pacto, o pacto da antiga aliança, que era para o povo de Israel, onde inclui algumas bênçãos que sim foram passadas para a nova aliança, e algumas não, algumas ficaram na antiga aliança. Umas passaram para a nova aliança, palavras de bênção, palavras de fidelidade, palavras que foram confirmadas no Novo Testamento, da nova aliança. Então, a partir desse momento, nós começamos a ver a importância do mediador, de Jesus, aquele que viria fazer a transição entre uma aliança e outra aliança. O povo judeu, os irmãos já sabem, era aquele povo que estava esperando o Messias, que estão ainda esperando o Messias, que não entendiam que a promessa era no mundo espiritual, que viria não somente para os judeus, e aqui é onde teve que ter um mediador, porque até então a promessa era somente para os judeus, era para aqueles que aceitassem o judaísmo, aqueles que os prosélitos que faziam parte da lei judaica, que se circuncidavam, que entravam, aqueles sim era para a promessa. Fora disso não haveria mais salvação. Então teria que haver um mediador, teria que vir aquele para mostrar que a aliança antiga parou e que agora começava uma nova aliança, uma aliança onde ele fala e cumpre para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dar uma glória a Deus nessa noite? Amém. Um mediador, alguém que viria mediar essa situação. E quando nós lemos aqui, irmãos, ainda no versículo 24 do 12º capítulo da carta aos Hebreus, ele diz assim: Jesus, o mediador de um novo pacto, de uma nova aliança, e o sangue da aspersão que fala mais do que o sangue de Abel. Amém? Glórias a Deus. Nós falamos disso a respeito do sangue de Abel, nós falamos isso no culto no lar, não é? No ID no lar nós falamos a respeito disso, que o sangue de Abel clamava desde o chão
clamava. E o que tinha de interessante, que a palavra dam, que quer dizer sangue, no hebraico estava damei, que é o plural da palavra. Então não era sangue, era sangues. E não se entende que aquele sangue não era somente o sangue de Abel, mas também os sangues daqueles que viriam nas gerações de Abel, até chegar-se o Messias. Mas Abel foi interrompido, inclusive a palavra Havel, que é a palavra de Abel, Havel quer dizer coisa passageira. É a mesma palavra que se dá para aquela palavra que diz vaidade, não é? A mesma palavra, Havel, quer dizer algo passageiro, tudo que é supérfluo, não é? Algo rápido. E Abel foi assim, mas teria que vir alguém que viria para derramar o seu sangue, para ser o mediador da antiga para a nova aliança, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que Jesus é o mediador de um novo pacto, e o sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel, ou seja, o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, ele não foi interrompido, ele continua até hoje falando para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus nessa noite, porque a palavra de Deus diz assim: semelhantemente também depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da minha herança, aleluia, da minha aliança, do meu pacto. E este sangue não se calou, não teve quem pudesse deter, não teve quem pudesse parar. Ele fala até hoje, dizendo: eu tenho um pacto com você, eu tenho uma aliança com você, aleluia. Onde você passar, o sangue do Senhor Jesus Cristo está te cobrindo, te guardando, aleluia. Quando o sangue está nas portas, o inimigo não pode tocar. Se o sangue do Senhor estiver sobre a sua vida, ninguém vai poder te tocar. Debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo está a tua família, a tua casa, os teus bens. O Senhor, aleluia, está dizendo: eu tenho uma aliança contigo. Se eu fosse você, eu glorificava o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Santo Esse Senhor. sangue não vai parar de falar, não vai parar de clamar, aleluia, até o dia em que o Senhor voltar para buscar a sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Aleluia. Mas eu quero falar sobre a importância, irmãos, da aliança, porque Deus não faz contrato com ninguém, não é verdade? Aleluia. Nós somos falhos, nós fazemos contratos, e o contrato, ele geralmente, ele é firmado para garantir que existe alguém do outro lado. Não é verdade? Se você fizer um contrato com alguém, aquela pessoa diz assim: assina aqui, que tudo que está escrito aqui é verdade, que você concorda, assina aqui. Por quê? Porque de um lado está alguém dizendo: eu acredito em você, mas eu quero escrito, assinado, registrado, e na maioria das vezes vem com o número do cartão junto. Não é verdade? Você vai comprar qualquer coisa, ele diz: eu acredito que você tem dinheiro, não tem problema, mas passa o teu cartão aqui. Né? Ele quer ter certeza de que você do outro lado tem alguma coisa para colocar. Não é? Mas Deus não faz contrato. Alguém tem a assinatura de Deus aí na sua, algum contrato aí? Deus não faz contrato, Deus faz pacto. Aleluia. Aleluia. Quando ele diz assim: eu entrarei na tua casa. O inferno pode se levantar, o inimigo pode tentar, mas ele entra, aleluia, e ele cura, ele levanta, ele abate o que precisa ser abatido, ele restaura o que precisa ser restaurado. Quando ele fala, ele cumpre. A palavra de Deus diz: ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele fala, ele promete, ele cumpre, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, a palavra de Deus diz: e saberás, pois, que o Senhor, o teu Deus, é
que é Deus, o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Aleluia. Aleluia. Eu quero lhe dizer, irmãos, porque eu fiquei meditando a respeito disso. Ele diz assim: eu guardo a minha aliança, eu guardo o meu pacto. Aleluia. Na semana passada nós falamos a respeito de lembrar que Ele marca nas suas mãos. Aleluia. Não para que Ele se esqueça, mas para que nós entendamos que Ele não se esquece. Mas a palavra de Deus diz aqui que Ele diz: quando eu faço um pacto, eu guardo este pacto até 1000 gerações. E aí eu fiz um cálculo básico. Você sabe como eu sou. Eu fiquei imaginando. Algumas pessoas dizem que uma geração é de 80 anos. Eu discordo disso, porque, por exemplo, a minha mãe é viva, é a primeira geração, supostamente, né? Houve outra, mas eu estou falando da minha mãe para frente. Ela ainda é viva, é a primeira geração. Eu sou a segunda geração, não é? Então, entre eu e minha mãe tem mais ou menos 30 anos, eu e os meus filhos mais ou menos 30 anos, só para a gente ter uma ideia. Então, eu fiz um cálculo básico. Não quis fazer entre 50 anos, porque o pessoal diz: não, a geração é 50 anos, vou fazer de 30 anos somente, só para a gente entender. 30 anos, se Ele guarda por 1000 gerações, então Ele guarda por quantos anos, irmãos? 30.000 anos. Ele está dizendo assim: sabe o que é que eu estou lhe dizendo com isso? Não é que você deva estudar matemática, nem pegar o celular para fazer os cálculos. Ele está dizendo: eu, aleluia, cumpro a minha promessa para sempre. Quando eu falo, eu cumpro. Aleluia. Não tem como você passar 1000 anos ou 10.000 anos esperando. Ele diz: ainda que você passasse, eu estaria lá do outro lado dizendo: tenho a minha promessa aqui para a glória do nome do Senhor. É a promessa de Deus, aleluia, falando com você. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. E eu fico imaginando, irmãos, os salmistas, não é? Como já foi muito explanado aqui pelos nossos pregadores mirins aqui, que falaram a respeito dos salmos, não é? Eu quero falar sobre o Salmo 105 e do verso 8. O Salmo 105, verso 8 diz assim: e o Senhor lembra-se perpetuamente do seu pacto, da palavra que ordenou para 1000 gerações. Eu fico imaginando ele ao cantar o Salmo, né, fazer aquela canção a respeito do Salmo. Eu fico imaginando ele lendo lá Deuteronômio, dizendo: o Senhor, aleluia, Ele faz pacto e Ele guarda, aleluia. Mas Ele não só faz e guarda, Ele faz e Ele se lembra, aleluia. Ele não se esquece das suas alianças. E enquanto eu estava meditando a respeito disso, eu comecei a me lembrar do Caleb. Caleb era um homem, irmãos, que quando você lê o livro do Números, capítulo 23, os últimos versículos, você encontra Caleb entre aqueles que foram visitar Cades Barneia, não é? Eles entraram ali para olhar a terra prometida. Daqueles homens que saíram dali, a palavra de Deus diz que 10 deles saíram tristes, apesar de terem entrado dentro da terra da promessa, apesar de terem entrado num lugar onde era o lugar da bênção de Deus. Nós falamos isso naquele culto também, e eu falei assim: havia para as pessoas que estavam carregando as uvas, 2 homens para carregar um cacho de uva. Você imagina o tamanho, né, daquele cacho, aquele negócio bonito, a bênção de Deus naquele lugar. Mas os homens saem dali e quando chegam diante de Moisés, eles começam a reclamar e a dizer assim: olha, o Senhor, Ele nos levou para uma terra muito difícil, porque lá estão os gigantes, não é? Os filhos de Anak estão por lá e eles são como gigantes, e eles nos olham como gafanhotos. Daqueles 12, 2 voltaram diferentes, dizendo: não, mas se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará aquela terra por herança. Aleluia. Os outros dizendo: não, mas olha, a gente não pode, mas é porque a gente está com dificuldade. Enquanto tinha 2 dizendo: não, aleluia, mas se nós agradarmos o Senhor, o Senhor nos dará por herança.
É como se ele estivesse dizendo assim: ele é Deus de promessa, e quando ele promete, ele cumpre. Aleluia. Não passará a terra, o céu, as coisas passarão, mas a palavra do Senhor continua firme, igual a primeira vez, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. A palavra de Deus diz no capítulo 14, no versículo 2, que os homens começaram a reclamar e a dizer: se eu morresse ali no deserto. No versículo 28 e 29, a palavra de Deus diz: como tu falastes. E eu fico imaginando Deus dizendo lá no versículo 2, né? Do jeito que vocês falaram, vai acontecer com vocês. Porém, para Josué e Caleb, porque tinha um espírito diferente, vai ter uma promessa diferente. Eu vou repetir para que você entenda, para a glória do nome do Senhor. Eu não sei como você chegou aqui neste lugar, mas você vai sair daqui diferente, para a glória do nome do Senhor. Se você quiser sair como aqueles 10, sai aqui dizendo: não tem jeito, não vai se cumprir. Mas se você quiser sair com uma palavra diferente, aleluia, comece a crer no Deus que tem promessa e que cumpre a sua palavra. Ele diz assim: olha, porque eles têm um espírito diferente, eles entrarão, aleluia, e possuirão a terra. Eu não sei se você entendeu, mas se fosse você, eu começava a dar glórias a Deus. Escuta o que Deus está dizendo, aleluia, eles entrarão e possuirão a terra. Pastor, isso significa o seguinte: que quando Deus dá uma palavra, ainda que a porta esteja fechada, ela se abre. Ainda que a enfermidade esteja em casa, ela vai sair. Ainda que ele não queira ouvir a palavra que você falou, Deus vai tocar no coração e ele volta para entender que é Deus que manda na nossa vida e que tem uma palavra de vida eterna. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Mas o que acontece, pastor, quando Deus dá uma palavra e as coisas não se cumprem? Mas o que acontece, pastor, quando Deus falou lá na minha infância, ou falou antes de eu sair do Brasil, ou falou depois que eu cheguei aqui, aleluia, e as coisas não estão se cumprindo, as coisas não estão da mesma maneira? Olha o que Deus falou para Caleb, aleluia: eles entrarão e possuirão a terra, porque tem um espírito diferente. E que tem um espírito diferente e espera no Senhor. Aleluia. A palavra de Deus diz, irmãos, que eles vagaram durante 40 anos no deserto. Durante 40 anos no deserto, ele viu aquele povo que reclamou ser destruído. Ele viu aquele povo que murmurava ser destruído. Aleluia. Mas a palavra de Deus diz que Caleb ficou firme. Aleluia. Passou-se 40 anos depois. Aleluia, chegou o momento de entrar na terra prometida. Moisés já havia morrido, Josué havia recebido o comando e agora entra. E quando Josué está distribuindo as terras para a conquista, fica falando, e eu não quero citar o nome de todos, mas quero falar de Caleb. E ele diz assim: olha, Caleb, ali está aquela montanha. Aleluia. Caleb, quando recebeu essa mensagem, irmãos, ele tinha 40 anos pelo menos. E aí agora, depois de 40 anos andando no meio do deserto, chegou a hora de conquistar aquela promessa. Ele disse assim: olha, eu estou cheio de dor nas costas, não dá mais. Tenho 80 anos, não tenho 85, não aguento mais nem me levantar. Estou cheio de artrite, estou cheio de... Não, ele disse: eu estou da mesma forma, aleluia, que ele me deu a palavra. Eu entrarei e conseguirei a minha vitória para a glória do nome do Senhor. Eu quero te dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, esse Espírito que Deus quer ver em você, aleluia, creia, espere, confie, porque Ele não esqueceu da sua promessa. Ele não esqueceu da sua palavra. Se mantenha firme esperando, porque o Senhor está chegando, porque a vitória está chegando, porque a tua casa está abençoada, teus filhos são abençoados, aleluia, porque a promessa do Senhor
cumprirá. E a palavra de Deus diz assim: eu não me esqueci e nem me esqueço das minhas promessas. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. 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 Tem algo muito interessante nas promessas de Deus e na aliança de Deus. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Crônicas, no capítulo do segundo livro das Crônicas, capítulo 13, versículo 5, você verá algo muito interessante. Aleluia. Porque para nós, irmãos, já foi perdido. Para nós a palavra não tem muito valor. Para o homem, né? Do homem para o homem não tem muito valor. Eu me lembro que na minha infância, eu sempre gosto de citar isso, porque na minha infância, irmãos, e não faz muito tempo, os irmãos sabem, não faz muito tempo, né? Quando eu estudava ali com Noé, a gente brincava, jogava, né? Depois que ser dark, é claro. Escute. Na minha infância, meu pai dizia, minha mãe dizia assim: meu filho, vai lá na venda. Eu não sei se você conhece essa expressão, na sua talvez seja na bodega, no armarinho, né? Vai lá na venda do seu Zé Vitor, do seu Nelson, e chega lá, você diz assim, para comprar isso, e no final, quando tudo ia perguntar, cadê o dinheiro? Você diz assim: ó, meu pai disse para eu comprar e depois ele vem pagar. E a gente fazia aquela compra tão grande, né? Comprava tudo que a gente precisava. E aí quando terminava, não é que ele ia anotar, ele dizia assim, aí ele dizia: olha, meu pai que mandou comprar. Eu disse: é mesmo, meu filho? Seu pai mandou comprar pirulito? Estranho, né? Nós dizia: olha, está na conta do meu pai, rapaz. Ele paga, né? Ou seja, a palavra tinha valor, não é? Quando a gente vai lá, olha, ele vinha e no final do mês meu pai ia lá e pagava tudo, né? Era muito, mas hoje em dia não tem mais isso, né? Hoje em dia você tem que deixar aqueles númerozinhos lá, passa assim, né? A minha esposa usa tanto aquele cartão, e eu coloquei o cartão da última vez que eu dei para ela, o cartão era da grossura de um tijolo. Ela passou tanto na máquina que tá fininho. Mas tudo bem. Agora é diferente, mas para Deus não muda nada. Para Deus não mudou nada. Quando Ele dá uma palavra, Ele cumpre para a glória do nome do Senhor Jesus. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 3, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: porventura, não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e aos seus filhos, por uma aliança de sal. Em algumas versões mais modernas, irmãos, está dizendo assim: em uma aliança perpétua. Não é? Aí quando a gente vai olhar a aliança perpétua, aí a gente entende melhor. Mas no original a palavra era exatamente aliança de sal. Era a palavra exatamente essa mesmo. Era aliança de sal. E por que ele usava essa expressão? Porque naquela época, quando se ia fazer uma negociação, e eles não tinham outra coisa para cumprir, não é? Então a palavra deles valia, mas eles levavam consigo uma bolsinha de sal. E aí quando chegavam, que faziam suas negociações com as palavras e tudo, para mostrar que não voltariam mais atrás, ele colocava o sal sobre a mesa, derramava o sal, e o outro derramava o sal também. Ou seja, ele derramava o sal aqui, o outro também chegava e derramava o sal, dizendo: não tem como eu tirar mais o meu sal, nem você tem como tirar o seu sal, agora está tudo salgado, está tudo misturado, não tem como separar, ou seja, não tem como voltar atrás. Você falou, vai cumprir. Você falou, agora acabou, não tem mais como, não tem como voltar atrás. Agora leia de novo que você vai entender esse versículo de uma maneira completamente diferente. Ele diz: porventura, não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e aos seus filhos, por uma aliança inseparável, por uma aliança que não vai mudar. Ou seja, Deus está dizendo: eu sou um Deus de aliança. Quando eu falo, eu cumpro.
cumpro a minha palavra, não volta atrás. E o que é mais bonito, ela não volta vazia. Aleluia. Quando Deus dá uma palavra, ela vai procurar uma maneira de cumprir para a glória do nome do Senhor. Quando ele diz assim, haja luz, a palavra de Deus diz, irmãos, que ainda não havia sol, nem estrela, nem lua para aparecer luz de algum lugar, mas como ele, o Senhor dos céus e da terra, aleluia, falou, a luz tinha que aparecer, e ela começa a aparecer, aleluia, e até hoje ela está lá para a glória do nome do Senhor Jesus. A luz apareceu. Outra vez um cientista estava dizendo, mas como pode? Como é que pode, se o sol e a lua só foram começar a aparecer lá depois, as estrelas, só no capítulo 4, como é que pode aparecer a luz? Aí um outro cientista levantou e disse assim, olha, nós estamos fazendo uma pesquisa e descobrimos que existe uma luz, que ela não vem da luz, que ela não vem das estrelas, ela não vem do sol, ela está propagando no ar, essa luz não tem outro lugar, aleluia. E a gente começa a dar glória a Deus por saber que quando ele fala, tudo trabalha para cumprir o que ele fala em nome do Senhor Jesus. Você pode dar uma glória a Deus nessa noite, aleluia. Quando eu era criança, o Senhor disse, eu tenho uma palavra para você, aleluia, te levarei para as nações e levarei para pregar o evangelho, para falar aos povos que eu sou o Senhor. Escuta, até hoje o Senhor está cumprindo a sua palavra, aleluia. Eu não estou aqui porque eu quis, mas porque o Senhor deu a sua palavra, e eu creio que muitos que estão aqui não chegaram aqui de qualquer jeito. O Senhor antes falou que iria fazer para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então glorifica o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Alguém pode até dizer assim, eu não queria vir, eu não queria, nunca pensei, nunca sonhei, aleluia, mas eu disse, eu tinha no meu coração e te trago. Às vezes a pessoa diz, eu não tinha nem vontade, mas apareceu a vontade de uma hora para outra, é porque Deus já tinha uma palavra, e quando Ele quer cumprir, Ele toca os corações, Ele miúça a penha para a glória do nome do Senhor, e aí as coisas se completam, e quando a gente chega, Ele diz, eu vou te lembrar, porque você não se lembra, mas eu vou te lembrar, que eu te falei que iria te levar para uma terra distante, onde eu tenho uma aliança, aleluia, para cuidar da tua casa e da tua vida. Vou cumprir para a glória do nome do Senhor. Se eu fosse você, eu glorificava o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus, aleluia, leva tão a sério o pacto, a aliança, que ele diz assim, não prometa do que prometer e não cumprir. Porque para os homens, irmãos, é uma coisa comum. Ah, não, eu vou sim, não se preocupe, pastor, eu vou. Não vai. Ah, não, pastor, eu vou fazer. Não faz. Não faz. Mas para Deus não, irmãos. Quando nós dizemos, Deus, eu vou fazer, Ele está esperando que você faça. Ele diz, nem prometa do que prometer e não cumprir. Nem fale, porque para Ele a aliança ainda, aleluia, e para a glória do nome do Senhor, e para a nossa alegria, aleluia, a palavra ainda tem valor, em nome do Senhor Jesus. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Eu não quero levar muito tempo, irmãos, porque as coisas já estão indo muito ali, aleluia, mas Deus coloca aos infiéis em contratos numa lista muito ruim. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 1, versículo 30, 31 e 32. Ele diz assim, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus. Olha a lista que ele coloca uma pessoa que não tem contrato. Injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. É a palavra bonita para dizer fofoqueiro, né? Mas eles dizem inventores de males, né? Desobediente aos pais, nécios, e aí ele diz, infiéis nos contratos. Olha a lista de gente boa que ele colocou, os que são infiéis no contrato.
E ele diz: sem afeição natural, sem misericórdia. Versículo 32: os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara digno de morte os tais que coisas praticam, não somente os que fazem, mas também os que aprovam as suas práticas. Deus está dizendo assim: Ele colocou as pessoas que não cumprem os seus pactos, que não são fiéis dos seus contratos. Ele está dizendo: estou colocando uma lista muito ruim. E não somente aqueles que fazem, mas aqueles que também concordam. Não é? Porque às vezes a pessoa diz: eu não estou fazendo nada de errado, pastor, mas está concordando com quem está fazendo errado. Não é? Então Deus está dizendo assim: olha, eu sou fiel como quem é fiel. Olha o que a palavra de Deus diz que colocou Abraão. Os irmãos sabem que Abraão, irmãos, quando estava saindo da sua terra prometida, o Senhor disse assim: vai-te, né, sai-te, né? Eu falo site, o pessoal fica aí pensando na internet. Esqueça. Sai para uma terra prometida. Porque diz site mesmo. Ele sai para uma terra prometida. Vai-te para uma terra prometida. Assim fica melhor, né? Porque tem gente. Ele vai para lá, para uma terra que eu te mostrarei. Desculpa, da terra prometida. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não diz que hora é para sair, não diz quando era, não diz qual é o lugar, não diz nada. Mas Abraão sabia tanto que Deus é um Deus de aliança, de pacto. Aleluia, que quando ele diz vai, ele diz: eu vou cumprir, eu vou a bebida, eu vou providenciar a porta aberta, eu irei fazer para a glória do nome do Senhor Jesus. Ele é tanto, irmão, que ele creu. E a palavra de Deus diz: saia do meio da tua parentela. Ele saiu do meio da parentela, foi para a terra distante. E quando chega na terra distante, você não vê em nenhum momento Abraão dizendo: e agora, Senhor? Cadê aquela palavra? Cadê aquele? Não. Ele disse: eu vou esperar aqui, vou fazer o que Deus falou. E em todo lugar que ele chegava, o Senhor abençoava. Aleluia. Ainda na seca, Deus o abençoava. E quando as coisas estavam difíceis, Deus o abençoava. E quando ele errou, aí Deus disse: agora se conserte, porque agora eu vou te abençoar. Depois eu te abençoo. Ele se consertou e Deus o abençoou para a glória do nome do Senhor Jesus. E a lista que nós encontramos Abraão, irmãos, é lá no livro de Hebreus, capítulo 11 e versículos lá na frente. Vai dar uma olhadinha. Hebreus capítulo 11 diz: pela fé Abraão sai sem saber para onde ia. Aleluia. Ele é colocado na galeria da fé. Aleluia. Na galeria da fé. Sabe o que quer dizer galeria da fé, irmãos? Só entra aqueles que creem. Só entra naqueles que creem na promessa, que confiam no Senhor, que esperam no Senhor para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quem crê espera. Aleluia. Aliança é pelo pacto, aleluia, mas é também pela perseverança. Eu espero no Senhor. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, ele diz: a bênção, irmãos, será para aqueles que são obedientes. Diga comigo: obediente. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: e será que se ouvires, não era somente escutar assim: eu ouvi, pronto, já estou dentro da promessa. Não era isso não. Que às vezes a gente diz: não, eu vou, pronto, receber a promessa, já vou sair, já vai. Não. Ele diz assim: se ouvires, é se você obedecer. Ele diz: será que se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordenei hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando os ouvires a voz do Senhor. Aleluia. Não é somente: eu ouvi, pronto, já fui. Não, ele diz assim: é para ouvir e seguir os mandamentos. Ele diz assim: é para ouvir e seguir os mandamentos. É ouvir e esperar no Senhor. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. É ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, glorifica o nome do Senhor nessa noite.
semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, é a nova aliança no meu sangue. E se nós cremos, irmãos, e confiamos que o Senhor voltará, porque Ele voltará. Eu pensei que tinha mais gente esperando o Senhor. Eu vou dizer de novo: Ele voltará. Aleluia. Ele disse: semelhante fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Essa palavra é uma palavra de responsabilidade. Essa é uma palavra de responsabilidade. É Deus dizendo: eu tenho responsabilidade com você. Você tem comigo? Será que você tem aliança com o Senhor? Será que a sua aliança é dizer: Senhor, eu estou aguardando todos os dias, todos os meses, eu estou aguardando como se o Senhor voltasse agora. Outro dia estava conversando com meus filhos e estava dizendo: faça plano para 50 anos, mas espere o Senhor como se voltasse hoje. A minha aliança com Ele é dizendo assim: Senhor, aleluia, se eu estiver dormindo, me leva, Senhor. Aleluia, a minha aliança contigo é: Senhor, cuida da minha vida, me ajude a ficar fiel até o dia da tua volta, porque a minha aliança é dizer: eu te amo, estou te esperando. E Ele está dizendo assim, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esta é a minha aliança, eu voltarei para buscar a minha igreja. Ele tem uma aliança contigo, Ele tem uma aliança com quem crê, Ele tem uma aliança com quem espera, Ele tem uma aliança com quem está aguardando e dizendo: Senhor, eu espero no Senhor. Lembra-te da tua palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar, porque aquela palavra me trouxe vida. Eu vou lhe dizer em nome do Senhor Jesus Cristo: Deus não está aqui querendo alegrar ninguém. Deus está dizendo: eu te dou a palavra para você se segurar nela, esperar. Aleluia. Ele não está preocupado em você sair daqui mais feliz ou menos feliz. Ele está preocupado que você saia daqui crendo, esperando e confiando. Aleluia, que Ele não falha nas suas promessas. Já falei isso aqui, mas você sabe que pastor repete muito. Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. A palavra de Deus diz que Deus fala com Jeremias e diz: Jeremias, o que é que tu vês, Jeremias? E ele diz: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. E no versículo 12 ele diz: então disse o Senhor: viste bem, porque eu velo para guardar a minha palavra. E eu não sei, irmão, eu sou pentecostal espiritual e dou glória a Deus o tempo todo, mas eu também sou exegeta. Eu guardo, eu gosto de estudar, de ler, e não vi nenhuma ligação entre o versículo 11 e o versículo 12. O que é que tu vês, Jeremias? Eu vi uma vara de amendoeira, disse bem, porque eu velo para guardar, para cumprir minha palavra. Tem nenhuma ligação. E no versículo 11 e no versículo 12, nenhuma. Aí eu vou apelar para o hebraico. Foi lá no hebraico. Aí lá no hebraico está dizendo assim: olha, Jeremias, o que é que tu viste? Ele disse: eu vi uma vara de choquete. Choquete é velar. Então quando ele está dizendo: eu estou vendo uma vara de velar,
traduzido na nossa versão é amendoeira, está dizendo, eu tenho uma vara de velar. E aí Deus disse, tu viste bem, Jeremias, eu velo para cumprir a minha palavra. Eu vou tentar te dizer para que você entenda o que é que Deus está falando contigo. Ele está dizendo o que é que você está vendo. E alguém pode dizer, eu estou vendo porta fechada, eu estou vendo impossibilidades, eu estou vendo isso. Mas Jeremias disse, não, eu estou vendo uma vara de velar. E Deus disse, é verdade, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando para cumprir a palavra dele. Ele diz, a minha palavra não volta vazia. O que eu prometi vou cumprir. Enquanto você está murmurando, o Senhor está velando para cumprir a promessa. Mas enquanto tem gente esperando, Deus está dizendo, eu estou velando para cumprir aquela palavra que eu te dei. Quando alguém diz assim, mas o meu filho já morreu, mas já faz 4 dias que ele já morreu, Deus está dizendo, eu estou velando para cumprir a promessa. Aleluia, ele vai ressuscitar para a glória do nome do Senhor Jesus. Glorifica o nome do Senhor Jesus nessa noite. Aleluia, você pode ficar de pé nessa noite. Porque eu acredito que pessoas estão aqui porque Deus disse que eu vou cumprir a minha palavra. Eu acredito que há pessoas que só estão vivas aqui nessa noite. Aleluia, porque Deus ainda tem uma promessa para cumprir na tua vida. Feche os seus olhos e continue adorando o nome do Senhor. Porque tem gente que diz assim, porque o Senhor não me mata logo, porque o Senhor não acaba logo com isso. Porque, aleluia, eu vou te dar a resposta que o Senhor está me falando nessa noite. É porque eu sou Deus de aliança. É porque eu sou Deus de promessa. E quando eu falo, eu vou cumprir. Espera tão somente e creia no Senhor. Aleluia, espera, confirma. Aleluia, porque eu vou cumprir a minha promessa na tua vida. Aleluia. Aleluia, você pode glorificar o nome do Senhor. Fique orando, feche os seus olhos. Vou te lembrar, diz o Senhor. Espera. Tem gente que diz assim, eu só não vou voltar para o Brasil, porque senão vão falar isso, vão falar aquilo. E Deus está dizendo, não, você não